Olá, 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 bom dia, boa tarde, na verdade já é quase boa noite aqui em Porto Alegre. Como é que vocês estão? Estamos voltando para as lives depois de um longo inverno, um bom período sem fazer novas lives, né? Acho que desde novembro ou outubro não entro nas lives, né, como tinha o hábito, mas agora, novo ano, novidades chegando e as lives estão de volta. Então, hoje uma live surpresa, como eu gosto de fazer na sexta-feira, e vai ser aquelas lives de perguntas e respostas, que eu sei que vocês também gostam. Então, como é que elas funcionam? Vocês fazem os questionamentos aqui nos comentários e eu vou respondendo sobre eles. Sempre lembrando, né, pessoal? Não é uma live de consulta médica aqui, então eu não respondo questões específicas sobre o seu caso ou sobre o seu exame. Aqui eu falo sobre conceitos. Então, se vocês me fizerem uma pergunta, por exemplo, sobre câncer de mama, eu vou explicar o conceito que está por trás, né, dessa pergunta e vamos desenvolvendo a partir de então. É assim que vai funcionar, né, é assim que funciona essas lives. Normalmente eu tento responder todas as perguntas que entram, mas tem dias que, graças a Deus, acabam entrando muitas perguntas, eu não consigo responder a todos, mas a gente vai lidando conforme vai funcionando. E já estão chegando as primeiras perguntas aqui. Ó, o Isaac, meu amigão, já botou um vambora aí, né, Isaac? O pessoal do Clube Oncológico, sempre se mexendo, trabalhando. E a Adrenalinhas, que sempre foi uma pessoa que também estava presente nas lives anteriores, já colocou a primeira pergunta. Metástase óssea pode aparecer na tomografia? Sim, metástase óssea pode aparecer na tomografia. Na verdade, é um exame que a gente utiliza bastante para avaliação de metástases ósseas. A cintilografia é um exame em que a gente acaba fazendo como se fosse uma varredura óssea, em que ela me mostra possíveis pontos de doença. O problema da cintilografia óssea é que ela é muito sensível. O que significa um exame ser muito sensível? É aquele exame em que aparece muitas coisas, mas nem tudo que aparece é câncer. Então não é uma coisa específica, né? Parece muito, mas dentro desse muito que aparece eu preciso fazer uma triagem. É mais ou menos assim que, por exemplo, eu estou caminhando, tropecei, caí no chão e bati minha perna. Tá? Eu faço uma cintilografia óssea, vai aparecer ali uma área de captação, possivelmente por causa do trauma. Então, na cintilografia óssea, nem tudo que aparece vai ser câncer. Tá? Mas ela já me dá ideias de pontos, né, de risco e eu confirmo, né, com um novo exame de imagem, pode ser um raio-x, pode ser uma tomografia. Em alguns casos que a gente já tem uma suspeita muito grande de ter lesão naquele local, a gente pode até mesmo com a cintilografia óssea já aceitar. A partir do momento que eu sei quais são os pontos, né, de câncer no osso, né, da metástase óssea, eu posso utilizar essa cintilografia para segmento e ver se vai surgir novos pontos ou não. Lembrando que muitas vezes não desaparecem as lesões ósseas, tá? A lesão óssea que já existia mesmo melhorando com o tratamento, muitas vezes acaba ficando como se fosse uma cicatriz ali nos próximos exames. Estou tomando anastrozol e faço exercício, mas sinto muitas dores no corpo. Silvio, o anastrozol realmente, o principal efeito adverso dele é a dor no corpo, é a dor muscular e a dor articular. Isso acontece bastante, tá? E por mais que alguns tentem nos dizer que não, o exercício físico faz uma diferença gigantesca. Quanto mais exercício físico fizer, melhor a tolerância ao tratamento. Outras formas, né, que podem auxiliar: yoga, acupuntura, alongamentos, massagem relaxante, tá? E em alguns casos o uso de analgésicos simples, né, podem ser necessário em determinados momentos. Mas continua com o exercício físico que funciona muito bem. Vamos ver se mais... Vamos passando. Quais as possíveis reações do uso do taxano mais platina? A combinação de quimioterapia taxano com platina, né, existem várias combinações. A mais conhecida delas é a carboplatina com paclitaxel, mas eu posso ter cisplatina com paclitaxel, eu posso ter combinação da platina com um docetaxel, então não importa, tá? Eles são quimioterapias daquelas mais clássicas que existem, então a gente pode esperar todos aqueles sintomas adversos que a gente sempre fala da quimioterapia, aqueles mais comuns, né? Então, diminuição do apetite, náuseas e vômitos, diarreia, alteração de paladar, cansaço. Agora algumas coisas mais específicas.
Diminuição da imunidade, né? Isso tudo acontece. As platinas costumam ser quimioterapias que estão bastante relacionadas com náusea e vômito, então a gente tem que fazer um cuidado bem específico nessa parte. Tá? Os taxanos, por outro lado, já vão trazer a dor no corpo como algo bastante frequente, então tudo aquilo que eu estava falando do anastrozol, né, da dor no corpo do anastrozol, vai servir aqui também. Tá? Mas algumas questões específicas, né, que são mais relacionadas a um remédio ou outro. Por exemplo, nas platinas, especialmente a cisplatina, zumbido, se começar com zumbido, tem que logo avisar o médico, que pode ser toxicidade da quimioterapia no ouvido. Tá? Então muitas vezes a gente precisa suspender a quimioterapia porque pode estar tendo o que é chamada ototoxicidade. Dos taxanos, uma coisa que também costuma vir ao longo do tempo pode ser o formigamento, as parestesias, mãos e pés principalmente, é o que a gente chama de neuropatia periférica, e isso acaba ocorrendo ao longo do tempo. Lembrar que todos esses efeitos adversos que eu estou falando, eles podem acontecer, não é que eles vão acontecer. Tá? Então a gente tem que sempre ficar atento. Sempre que eu vou passar as orientações sobre uma quimioterapia para um paciente, eu sempre digo, olha, cuidado, não te assusta com o que eu vou falar agora, porque na frente de cada uma das reações vai ter uma palavra, que é sempre a mesma, que é a pode. Então, pode acontecer isso, pode acontecer náusea, pode acontecer vômito, pode acontecer diminuição do apetite, mas não é obrigatório, isso é importante também, tá? Nós não precisamos ter efeito adverso para os remédios estarem funcionando. Fiz quadrante e esvaziei a axila, porém meu braço fica adormecido. É normal? Tem algo para melhorar? A gente tem que lembrar que quando a gente faz uma cirurgia, independente do local, né, principalmente quando a gente acaba mexendo em uma grande quantidade de tecido subcutâneo, ali onde estão os linfonodos, seja na axila, seja na virilha, seja na região do pescoço, tá, nós vamos acabar afetando de alguma forma pequenos nervos que estão ali na pele. Tá? Inclusive, né, quando uma cirurgia é maior, acaba movimentando mais, pode até pegar nervos um pouquinho maior. E é isso que traz o incômodo, é isso que traz o formigamento, é isso que às vezes traz aquela sensação de coceira ou uma sensação de dor. Tá? Então, isso é uma questão cicatricial, é uma questão, né, de pós-operatório que pode ocorrer sim. As pessoas se confundem muito no sentido, eu mexi no meu braço, então eu não posso fazer exercício. Isso não é uma verdade. Tá? Obviamente que a gente tem exercícios que eu não vou poder fazer no pós-operatório imediato, mas com o passar do tempo, sim, eles vão sendo liberados gradativamente, e isso auxilia bastante na recuperação. Então, ter um fisioterapeuta, ter um educador físico que está acostumado, né, com essa situação de pós-operatório, aí eu vou ter que chamar o meu amigo Isaac, né, e falar do Clube Oncológico mais uma vez, faz diferença. Ter alguém que entenda do babado, como as pessoas dizem, tá? Porque o exercício melhora e muito. O exercício vai ajudar a prevenir aqueles inchaços muito grandes do braço, que é o que a gente chama de linfedema. Tudo isso está relacionado com o pós-operatório. Dúvida sobre a hormonioterapia. Quando é necessário manter duplo bloqueio, Zoladex mais tamoxifeno ou manter apenas o tamoxifeno? Falando em hormonioterapia, vocês viram a sequência que eu coloquei hoje de manhã lá nos stories? Fiquei um bom tempo ali montando, achei que era um tema importante porque ele acaba voltando, e tentei explicar um tema complexo dentro, né, de uma linguagem bem fácil e acessível. Eu vou dar uma retomada nessa situação, tá? Porque acho que isso é fundamental para conseguir entender. Quando a gente fala de hormonioterapia ou de bloqueio hormonal, o que nós estamos bloqueando? Nós estamos bloqueando o hormônio feminino. Tá? Bloqueando de quem ou aonde? Nós não queremos que a célula do câncer, então a célula de câncer de mama luminal, ou câncer de mama receptor hormonal positivo, receba estímulos que vão ser estímulos para ela progredir, para ela crescer. Tá? Nós temos várias formas de fazer esse bloqueio hormonal. Pensem comigo, tá? Eu tenho uma célula que gosta de hormônio. E eu tenho um hormônio sendo produzido no corpo. Como é que eu posso evitar isso? Uma resposta muito simples é: vamos eliminar o hormônio do corpo. Beleza. Então, vamos eliminar o hormônio do corpo. Como é que a gente pode eliminar o hormônio do corpo?
Primeiro, vamos saber aonde que o hormônio é produzido na grande maioria de quantidade. No ovário da mulher. Então, a mulher que está na pré-menopausa, então a mulher que não está na menopausa ainda, sua grande fonte de hormônio feminino é o ovário. O que acontece é que não adianta eu simplesmente parar a produção de hormônio no ovário. Porque eu tenho um pouquinho de hormônio que é produzido em outros tecidos, que a gente chama de tecidos periféricos. Que numa mulher que ainda menstrua, essa quantidade ela é insignificante. Porém, no momento em que eu tiro o ovário de cena, esse pouquinho para o câncer já é o suficiente para ser o estímulo. Então, para tirar a produção de hormônio, eu preciso eliminar a produção pelo ovário e eliminar a produção pelos tecidos periféricos. Tá? Como é que eu elimino a produção dos tecidos periféricos? Eu vou usar uma medicação, que é o que a gente chama, são os inibidores de aromatase. O que é aromatase? A aromatase é a enzima, é a substância que faz a conversão do hormônio ali nos tecidos periféricos. Então eu vou bloquear o meu ovário de uma forma, vou tirar ele de cena e vou tirar o tecido periférico, bloqueando essa produção. Vamos lá, vamos continuar nisso que é um pouquinho complexo. Como é que eu faço o ovário parar de funcionar? Ou a mulher já está na pós-menopausa, então o ovário já não funciona mais, então não preciso fazer nada. Ou eu faço uma cirurgia, que eu retiro o ovário, ou eu faço uma radioterapia no ovário, ou eu uso remédios, né? Eu uso um hormônio que diz para o meu ovário que não precisa mais produzir. Então eu tenho essas três formas, as três funcionam, têm a mesma eficácia. Tá? Vou bloquear o meu tecido periférico com os remédios, evitando a produção de hormônio. Então, na mulher pré-menopausa, eu faço as duas coisas. Então, fazendo essas duas coisas, eu tiro o ovário de cena. Eu tiro o hormônio de cena. Uma outra estratégia pode ser o seguinte: eu não vou mexer na minha produção de hormônio, mas eu não quero que a minha célula de câncer receba o estímulo do hormônio. Então eu vou lá e vou colocar uma cobertura nela. Eu vou botar uma capa, como se fosse um escudo. É isso que o tamoxifeno faz. O tamoxifeno, ele se liga na célula do câncer, e no momento que ele se ligou na célula do câncer, aquele hormônio que está circulando pelo corpo, porque eu não estou mexendo nele, não vai conseguir se ligar. Ah, doutor, então é ótimo isso, eu vou continuar tendo os benefícios do hormônio, né? Porque o hormônio traz coisas boas para a mulher. E eu já, com o tamoxifeno, protegi. O que acontece é que, infelizmente, o tamoxifeno, ele não consegue, digamos, entre aspas, cobrir todas as células. Então, algumas células, alguns receptores vão continuar estando suscetíveis. Então, não é que o tamoxifeno não seja bom, mas, né, eu não consigo eliminar 100%. Se eu conseguisse eliminar 100%, seria ótimo, porque eu deixo os efeitos bons, né, para o resto do corpo e só estou eliminando ali. A dúvida agora, então entendemos de que forma a gente pode fazer o bloqueio hormonal. Agora a pergunta é, duplo bloqueio, que é o Zoladex mais tamoxifeno ou só o tamoxifeno? Então eu tenho uma pessoa que está menstruando ainda, eu vou fazer o uso do Zoladex, que é a medicação aquela para fazer o hormônio, o ovário não produzir mais hormônio, e vou acrescentar o tamoxifeno. Ah, doutor, mas tu falou que precisa bloquear os tecidos periféricos, mas veja que eu estou trazendo uma estratégia de diminuir muito a minha produção de hormônio pelo ovário e vou utilizar o escudo. Então é uma estratégia bem interessante. Por outro, o que acontece é que eu passo a ter alguns efeitos adversos, né, da falta de hormônio, porque eu estou colocando aquela mulher na menopausa. Se eu utilizar só o tamoxifeno, eu vou ter essa capa e não vou ter os efeitos, né, da menopausa. A gente sabe que casos em que a chance de recidiva é maior, é melhor fazer o duplo bloqueio. Alguns casos em que a chance de recidiva vai ser menor, isso a gente precisa avaliar caso a caso, eu usar simplesmente o tamoxifeno por um período, né? E depois fazer a mudança do duplo bloqueio por um outro
período, né, até completar pelo menos 5 anos, já é o suficiente e eu diminuo um pouco os efeitos adversos. Certo? Me alonguei bastante aqui para falar sobre hormonioterapia, porque é um assunto que é complexo, é difícil, né, de entender, porque é muita coisa, e que está sempre aparecendo nas perguntinhas. Vamos ver se a gente muda um pouquinho de assunto, né, e sai do câncer de mama. Não, continuamos no câncer de mama, mas a pergunta é sobre sobre sintomas de metástase no fígado. Então tá bem. Não tem a ver com câncer de mama, propriamente dito, mas quais são os sintomas de uma metástase no fígado? A grande verdade é que essa resposta ela é impossível de ser dada, porque simplesmente pode não ter sintoma nenhum, como pode ter até mesmo sintomas de uma insuficiência hepática, do câncer não estar mais funcionando. Vejam o tamanho do fígado. Tá? O fígado é um órgão grande. Eu ter uma lesão de 1 centímetro, 1,5 centímetros, 2 centímetros. Atendi agora, antes de entrar nessa live, está atendendo uma paciente agora, com uma lesão de 3,5 centímetros no fígado. Isso não traz repercussão para o funcionamento do órgão. Tanto que, se a gente tirar 30% do fígado, o corpo vai continuar funcionando da mesma forma e o órgão vai conseguir se regenerar. É muito diferente de eu ter uma pessoa em que o fígado está lotado de metástases, em que eu começo a ter falta, né, de tecido normal do fígado para fazer a sua execução. Então, sintomas da metástase no fígado é muito difícil de responder, porque vai depender realmente de cada caso, da localização da lesão e da quantidade de lesão. Mas a grande maioria das vezes, quando a gente tem uma quantidade pequena a moderada de lesões, muitas vezes a gente não tem sintoma nenhum. É normal a mãe ficar dolorida depois de um quadrante feito há 1 ano? A gente já está com um bom tempo, né? Mais de 1 ano ali, acho que precisa com certeza uma avaliação com o mastologista. E vamos lembrar, eu quero falar isso sempre, né? E eu entendo que quem já teve câncer, quem está em tratamento de câncer, sempre que acontece alguma coisa, já relaciona diretamente com um novo câncer, recidivo da doença, ou é do tratamento. Temos que lembrar que muitas vezes a gente pode estar sentindo coisa que não tem nada a ver com a doença. Uma dor nas costas que começou 1 ano depois de uma cirurgia da mama. Claro que a gente vai olhar, nós vamos ter cuidado para ter certeza que não é uma metástase, mas a maior probabilidade é que seja uma dor mecânica. Quem hoje não tem uma dor nas costas? Quem não tem uma dor no braço de vez em quando? Quem depois, né, de um final de semana que acabou comendo um pouco mais, não ficou mais enjoado? Então vamos lembrar, nem todos os sintomas são relacionados com o câncer, com recidiva ou com o tratamento. Obviamente que a gente vai investigar e vai avaliar para ter certeza, né, e não deixar passar nada mais importante. Câncer de tireoide com metástase para cervical, não tem quimioterapia nem sem ser o Lenvima. Câncer de tireoide, né, nós temos 4 grandes grupos de doença, tá? Em que folicular e papilar, ou papilífero, são os tumores bem diferenciados. Nós temos o câncer de tireoide do tipo medular e o câncer de tireoide anaplásico. Tá? Os mais comuns, sem dúvida alguma, são os 2 primeiros, papilífero e folicular. São tumores que costumam ter excelentes desfechos oncológicos. Né? Principais locais de metástase deles, sem dúvida nenhuma, né, acabam sendo região cervical, né? Depois disso, pulmão. Nós temos estratégias com iodoterapia que podem ser tentadas no momento em que a gente tem metástase à distância, principalmente, né, em órgãos, como por exemplo pulmão. A gente vai ter que tentar terapias sistêmicas e o Lenvima é uma bela de uma opção mesmo, mas a gente, em câncer de tireoide, infelizmente, a gente está um pouco pobre, né, de opções terapêuticas. O câncer de tireoide, por algum motivo que eu não sei explicar muito bem, ele quase não é tratado por oncologista. Geralmente quem acompanha e faz o tratamento dos casos de câncer de tireoide é mais o endócrino. Tá? Eu não tenho muita experiência nessa área, mais de estudar mesmo, mas eu não tenho hoje nenhum paciente que eu estou tratando para câncer de tireoide. E o exame PET scan é confiável? Eu já recebi várias perguntas sobre essa questão de o exame ser confiável ou não confiável. Né? PET, tomografia, não importa qual for o exame. Nós precisamos saber que todo o exame, inclusive uma biópsia, nós temos limitações do método.
que eu quero dizer como limitações do método? Dificuldades, né? Questões de dificuldade de interpretação, até questões técnicas que acabam nos levando a dúvidas, né? Ou até mesmo questões do método, por exemplo, eu fiz um PET e não apareceu nada. Um mês depois eu estava com uma lesão de 2 centímetros no pulmão. Bom, naquele momento não tinha nada, não apareceu. Estava abaixo do nível de detecção. Então, todo exame tem suas limitações e a gente tem que entender isso. E a partir disso, né, avaliar qual é o meu grau de suspeita para o que eu estou investigando. Vamos lá, eu tenho uma mulher que está com uma lesão na mama pequena, que cresceu um pouquinho, mas por algum motivo, né? Eu quero ter certeza que não é o câncer, eu vou lá e vou fazer uma biópsia. A minha dúvida quanto isso ser câncer ou não é bem baixa, eu realmente acho que não é, eu vou lá e faço uma biópsia, veio negativo. Veio tecido normal, beleza, eu estou tranquilo. Vamos pegar um outro caso. Eu tenho um paciente com uma lesão de 6 centímetros no pulmão, toda a cara, jeito, cheiro, pinta de ser câncer. Eu vou lá e faço uma biópsia e veio negativo. Opa! Veio negativa, tô tranquilo, né, doutor? Não é câncer. Não, não é assim, olha. A minha suspeita é muito alta. Para eu realmente dizer que não é câncer, eu preciso confirmar de verdade. Eu não tô acreditando nesse seu resultado. Eu vou lá e vou te indicar uma nova biópsia. Entendeu? Às vezes a gente indica até cirurgia. Olha, eu tenho 2 biópsias negativas aqui, mas só tá vindo célula morta, eu acho que pode ser câncer mesmo. Vamos seguindo para ter certeza absoluta. Eu tenho uma paciente de câncer de pulmão que enquanto que eu estava fazendo imunoterapia nela, começou a crescer uns linfonodos no abdômen. Achei meio estranho aquilo, fiquei em dúvida, né? Será que é algo da imunoterapia? Será que é uma recidiva da doença? Ela estava muito bem. O que a gente fez? Biopsiamos. Só vieram células normais, linfócitos normais. Falei, bom, vamos observar, tu tá bem. 2 meses depois, fizemos um novo PET, a lesão que tinha 2 centímetros tinha crescido para uns 4,5 centímetros, mais ou menos. Tinha dobrado de tamanho. E isso não tá legal, né, pessoal? Falei com ela, mais uma biópsia. Biópsia negativa de novo. Só veio o tecido normal. Conversei com o radiologista e disse, eu tenho certeza, eu peguei a área boa ali, né, eu consegui biopsiar a área certa. Tá bem. Vamos lá, tu tá bem ainda, vamos observar mais um pouquinho. Mais 2 meses, repetiu o exame, umas lesões, surgiu um outro linfonodo. Eu falei, quer saber, isso aí tá muito estranho. Chamei o cirurgião e disse, por favor, tira esse linfonodo, opera ela. E quando a gente operou, veio um diagnóstico, tiramos um linfonodo só, a gente não tirou a lesão maior, se confirmou um diagnóstico de um linfoma. Então veja, eu tinha 2 biópsias negativas, mas a minha suspeita era muito alta. Essa suspeita me fez prosseguir na investigação, até que a gente realmente conseguiu confirmar. Então, todo exame ele vai ser confiável, entendendo as suas limitações e entendendo aquilo que eu estou procurando, e qual que é o meu grau de suspeita. Tá? Dito isso, só explicar um pouquinho o que é o PET. O PET é um exame em que ele utiliza como se fosse a tomografia mais a cintilografia. Então a gente vai ter tanto a parte funcional da cintilografia, que eu já vou explicar um pouquinho mais, com a parte anatômica da tomografia. Então eu consigo ver se nós temos nódulos, lesões ali, e com a parte funcional eu consigo ver o quanto que aquelas células daquele nódulo estão captando de glicose, que a glicose é o meio de contraste da maioria dos PETs. Então quanto mais capta, maior a atividade daquelas células. Porém, nem tudo que brilha é ouro. O que eu quero dizer com isso no PET? Nem tudo que aparece brilhando ali é câncer. Por quê? Porque o PET me mostra células que estão em grande nível de atividade. Se eu tenho uma pneumonia, eu vou ter muita célula em atividade ali, muita célula do sistema imune atacando o quadro infeccioso. Eu tenho uma inflamação muito grande, uma área inflamada, né, de um pós-operatório, por exemplo, vai captar ali, porque eu vou ter muita célula refazendo, né, todo aquele tecido que foi machucado da cirurgia. Então, mais uma vez, eu preciso pegar a interpretação daquele PET e colocar dentro do contexto do meu paciente. Vamos lá. Olha,
Pessoal direto da Inglaterra, coisa bem boa, isso aí. A gente está muito chique, tem Inglaterra, Angola, Portugal, Estados Unidos, muito legal. Vamos chamando o pessoal, todo mundo aí para nos acompanhar. Vamos lá, vamos lá. Ver se temos mais alguma perguntinha. Minha mamografia deu BIRADS 2 com mama densa, estou me preocupado. Vamos falar do BIRADS um pouquinho? Então, só um segundinho. BIRADS é um sistema, é um score da radiologia para avaliar os exames de mama. Quais exames? Basicamente, né, mamografia e ultrassom. E a gente classifica, né, os achados desse exame em 7 categorias, que vai de 0 até 6. Esqueçam a 0 agora. Categoria 1, ausência de alterações. Não ter nenhuma alteração. Isso é muito raro da gente ver. Normalmente, as meninas, quando estão saindo da adolescência, entrando na idade adulta jovem, já vão ter alterações benignas de mama. Então, é raro da gente ver, né, um BIRADS 1. BIRADS 2, achados benignos. O BIRADS 2 não vira câncer, são alterações benignas. Doutor, eu tinha um BIRADS 2, um ano depois apareceu um câncer. Virou um 4. Tudo bem, mas não é aquela alteração que tu tinha que se transformou num 4. Provavelmente surgiu algo novo. O BIRADS 2 são alterações benignas, não viram câncer. BIRADS 3, alterações muito, muito provavelmente benignas. A chance de ser câncer menor do que 5%. Quando a gente tem um BIRADS 3, o que é recomendado é avaliação com um mastologista e repetir o exame em 6 meses. Tá? Por que avaliação com mastologista? Porque a gente vai olhar algumas características da lesão para ver se daqui a pouco tem alguma coisa que chama um pouco mais atenção e indicar uma biópsia mais precoce ou não, mas BIRADS 3 a priori não precisa de biópsia. BIRADS 4 e BIRADS 5 são alterações sugestivas de malignidade. Então o 4 é se dividido em A, B e C e depois o 5. Quanto maior esse número, né? Quanto maior a letra e quanto maior o número, maior a chance de ser câncer. BIRADS 4 e BIRADS 5, indicação formal de biópsia da lesão. Ah, doutor, eu fiz uma mamografia, deu BIRADS 4, mas no ultrassom deu BIRADS 2, estou tranquilo. Não. Tu tem um BIRADS 4, tu tem que biopsiar. Sempre que nós vamos levar em conta é o pior resultado, não é o melhor, tá? BIRADS 6 é quando eu já sei que a mulher tem câncer e eu estou fazendo o acompanhamento. Pode ser uma mulher que tem um diagnóstico de câncer e eu comecei um tratamento antes da cirurgia, eu quero repetir aquele exame para ver como é que está a lesão. Então eu sei que é um câncer para ver se diminuiu. E o que é o BIRADS 0? O BIRADS 0 é quando, por problemas técnicos, o radiologista não conseguiu avaliar aquela mama. Pode ser uma mama muito densa, então vai precisar fazer um exame complementar, pode ser alguma outra coisa. Então, BIRADS 0 é exame inconclusivo. Resumindo bem rápido, 1, ausência de achados, 2, benigno, 3, muito provavelmente benigno, acompanha, 4 e 5, risco de ser câncer, biópsia, 6 já é câncer, 6 já é câncer, 0, exame inconclusivo, segue na investigação. Vamos lá. Quando o teste genético dá positivo para BRCA, o recomendado é sempre mastectomia bilateral total. Vamos entender um pouquinho mais esse conceito, tá? A minoria dos casos de câncer no Brasil, ou no mundo, são por uma síndrome hereditária. O que é uma síndrome hereditária? É aquela síndrome que vai passando dentro da família. Seria aqueles casos da história familiar positiva que a gente chama. A síndrome mais frequente é a síndrome, né, da mutação do BRCA. Existe o BRCA1, existe o BRCA2. E quem tem essa alteração tem um grande risco de desenvolver câncer de mama, câncer de ovário e alguns outros tumores ao longo da vida. Tá? Para quem não lembra, tá, essa síndrome do BRCA, ela apareceu bastante na mídia quando, alguns anos atrás, a Angelina Jolie foi a capa da revista americana por ter feito a adenomastectomia bilateral preventiva. Então ela tinha essa síndrome e ela retirou as mamas, né, como uma forma preventiva de não ter câncer. A decisão de fazer a mastectomia bilateral ou não em quem tem essa mutação,
Isso é muito individual de cada paciente, tá? E deve ser avaliado junto com o seu médico, tá? Porém, é muito frequente essa indicação, porque a gente sabe que o risco de um novo câncer de mama, tá, em quem já teve, ou em quem não teve a doença, mas sabe que tem essa síndrome de desenvolver um câncer de mama ao longo da vida, é muito alta, mais do que 80%, talvez chegando perto de 90%, 95%. Tá? Mas a decisão sempre vai ser conversada em consulta, né, com um mastologista ou oncogeneticista, para chegar à conclusão de qual que é o melhor momento, né, de fazer esse acompanhamento, ou seja, a cirurgia preventiva, ou seja, a gente vai ficar acompanhando com exames de uma forma precoce. Neuropatia periférica tem me judiado muito, faço uso de docetaxel. Como eu estava explicando antes, né, quando me perguntaram da platina com o Taxol, realmente a gente pode ter a neuropatia periférica, que são sintomas. Esses sintomas elas podem variar bastante, de dor, formigamento, perda de sensibilidade, ardência, perda de tato, né, tanto nas mãos como nos pés. Pessoas que têm diabetes ou que têm alterações vasculares antes de começar a quimioterapia estão sob um risco maior de desenvolver, né, essa complicação ao longo da quimioterapia. É fundamental que vocês conversem com o seu médico e vão alertando ele caso comecem a surgir sintomas. Tá? Às vezes o sintoma é dificuldade de pegar a caneta e assinar, às vezes é uma dificuldade de fechar o botão, às vezes não percebe que perdeu o chinelo. Isso já é uma neuropatia, né, bem mais expressiva, essa que eu coloquei. Vocês precisam comentar logo com o seu médico que a gente pode utilizar algumas medidas, né, farmacológicas para tentar diminuir os efeitos da neuropatia periférica. Algumas outras questões que podem ajudar: acupuntura, exercício físico auxilia. Tem alguns cremes de capsaicina. Capsaicina é a substância da pimenta, né? Eu não tenho muita experiência com isso, mas também podem auxiliar um pouquinho. Exercício físico é que faz a grande diferença. E a gente tem algumas medidas farmacológicas, como o uso de amitriptilina, duloxetina, venlafaxina, que podem auxiliar a diminuir. O que é importante lembrar? A neuropatia periférica ela pode persistir após o encerramento das quimioterapias, pode demorar bastante tempo para recuperar e alguns pacientes não têm uma recuperação completa do sintoma. Tá? Quando o cabelo cai sem tratamento, o que a pessoa tem? Não faço a mínima ideia, pessoal. Daí tem muitas chances, né? Queda de cabelo pode ser causado por diversos distúrbios do corpo, por várias doenças, inclusive por questões mais psicológicas, tá? Avaliação com um dermatologista para tentar entender o que está caindo. E existe aquelas quedas de cabelo sazonais, que a gente chama, né? Que são em períodos bem marcados, mas está bem longe da minha área de conhecimento daí. Tenho câncer de mama com metástase no fígado, fiz quimio, hormônio, parou de fazer, agora estou aguardando se autorizar para voltar com a quimio. Pode se... acho que agravar mais. Toda doença que não está em tratamento, ela pode agravar, com certeza. O que ocorre é que o câncer ele não vai mudar, não é uma semana, não é 10 dias, tá? Não vai ser 10 dias que vão fazer a grande diferença. A gente precisa de períodos, às vezes, até mesmo de folga de tratamento para o corpo conseguir se recuperar. Mas a gente tem que entender que toda doença que não está sendo tratada, claro, ela pode voltar a se manifestar, ela pode crescer mais, ela pode, inclusive, dar outras lesões. Mas, geralmente, isso não acontece em períodos curtos, né? 1 semana, 2 semanas, 1 mês. Não vejo isso como um grande problema, não. Eu queria aproveitar um pouquinho e comentar com vocês, tá? Porque eu vejo... Eu estava até conversando com uma colega hoje sobre isso, assim, eu perguntar, doutor, como é que funciona a tua consulta, né, a tua consulta online? E eu estava comentando que, na verdade, o que eu faço muito é de pegar as informações que o paciente tem, que muitas vezes não está conseguindo compreender como um todo, porque muitas vezes, né, essas informações elas vão chegando picadas. Primeiro tem a suspeita, depois vem a biópsia, às vezes da biópsia precisa fazer o outro exame, depois tem que ver os receptores, no caso da mama, por exemplo, tem que ver os receptores, depois daí tem as tomografias, daí tem a primeira quimio e tudo vai embolando e vai virando uma bola de neve, quando a gente vê a gente não está entendendo mais nada. O que eu acho fundamental e é o que eu tento fazer com as pessoas
É pegar todas essas informações e traduzir ela para vocês. Envelopar isso de uma forma e entregar. Unir todas essas pontas que estão soltas. Eu vejo que muitas vezes o paciente fica perdido, focando em questões que não têm a mínima necessidade, como eu estou vendo aqui numa pergunta, que é a seguinte, me questionando, o que é Nottingham? Tá? Isso é um score da patologia que não tem a mínima necessidade do paciente saber, isso é uma coisa nossa. Então, trabalhar dessa forma, né, eu conseguir pegar todas essas informações que vocês recebem e traduzir elas, faz toda a diferença, porque a partir disso, vocês vão conseguir compreender de uma forma muito melhor o seu câncer, vão entender o que está acontecendo, vão entender por que está sendo feito tal tratamento e não outro, né? Vão entender quais são os objetivos, e isso é fundamental. E eu quero trazer isso para vocês através, né, de algo mais estruturado que pode ajudar a todos. Então, por isso que eu estou montando essa aula de terça-feira. Vai ser terça-feira às 20 horas, desculpa, é dia 17 às 20 horas. Vai ser numa outra plataforma em que nós vamos pegar o tema diagnóstico de câncer. Então o título é Doutor, recebi o diagnóstico de câncer, e agora? E a partir daí, destrinchar tudo aquilo que é importante entender e compreender. Não só do ponto de vista mais técnico, mas também em questões psicológicas, né? O que eu preciso buscar de ajuda, o que vale a pena, o que não vale a pena. E eu quero convidar todos vocês para participarem. Essa aula ela vai ter um custo, é um custo pequeno, praticamente simbólico, que é para cobrir as minhas despesas, para colocar a aula e deixar ela à disposição para as pessoas. Essa aula vai ficar gravada e quem participar, né, ou quem se inscrever, não precisa nem participar da aula ao vivo, vai ter acesso a ela de forma ilimitada, quantas vezes quiser, tá? E o preço, pessoal, é R$24. Tá? Isso é menos que a metade de uma pizza que vocês vão usar, né, que vão comer enquanto estão assistindo a aula. Então, se inscreva, o link está ali na bio. Eu tenho certeza que vai ajudar muito a todos vocês. Assim, vai fazer uma diferença muito grande. Tá? Mas, dito isso, não perca essa oportunidade. Realmente, ela vai fazer diferença. Acreditem em mim. Tá? Eu estou produzindo aqui uma coisa que vai ser bem legal. Se vocês gostam da didática que eu utilizo aqui, imagina a gente poder realmente pegar esses assuntos e destrinchar eles de uma forma mais a fundo. Mas vamos seguir com as perguntas aqui. O uso de morfina no paciente oncológico pode causar confusão mental? A alteração do estado mental é um possível efeito adverso de o uso de opioides. Tá? A morfina é um opioide, assim como a metadona. Codeína, né, é um primo mais fraco, então sim, pode acontecer. Mas a confusão mental ela também pode acontecer por outras questões, dor não controlada, infecção, então precisa ser bem avaliado. Tá bem? Nottingham grau 3 triplo negativo. Tá? Ó, isso são questões, né, para serem avaliadas. Nottingham não interessa para ninguém, tá? Isso interessa para o patologista, interessa para o oncologista. O paciente não precisa gastar tempo olhando essas coisas. Triplo negativo, aí sim, isso é importante. Conhecer a sua doença é importante. Hoje em dia, não basta saber, eu tenho câncer de mama, eu tenho câncer de pulmão, eu tenho câncer de intestino. Eu preciso saber um pouco mais. Eu acho que isso faz a diferença, porque a partir de entender isso, eu vou entender os meus tratamentos. Então, eu sei que o câncer de mama é o que mais aparece aqui, então é por isso que eu acabo falando, né? Mas câncer de mama, hoje a gente divide ele pelo menos em 3 grupos. Quais são os grupos? Câncer de mama HER2 positivo. Câncer de mama receptor hormonal positivo, que também são chamados de luminal. Câncer de mama triplo negativo. Doutor, não entendi por que é triplo negativo, de onde é que veio isso? Vamos lá. Quando a gente pega um câncer de mama, eu faço a análise molecular daquele tumor. E eu vou olhar, grosseiramente, 3 coisas. Receptor de estrogênio, receptor de progesterona. São os 2 receptores hormonais. Se um deles ou os 2 vierem positivo, eu tenho câncer hormônio positivo. Então, 2 receptores hormonais, HER2.
Então, HER2, o que é? É aquela, eu falei ontem sobre isso, como se fossem anteninhas que ficam na base das células e que recebem as informações do corpo para se reproduzir. Todas as nossas células têm isso, têm essas anteninhas. O que acontece é que algumas células de câncer acabam tendo essas anteninhas muitas vezes aumentadas, o número delas, super expressas. E quando eu tenho muita antena, eu capto muito sinal. Então, o HER2 é a outra alteração que eu meço. Quais são as três? Receptores hormonais, que são 2, e HER2. Triplo negativo quando os três são negativos. Simples assim. Entendido, pessoal? Então tá bem. Eu fiz 5 biópsias e só veio irregular. Veio no estômago químico da ressonância. Não entendi, Nalva, desculpa. Tá? Doutor João, vou fazer uma mastectomia bilateral amanhã. Vai lá, Cláudio. Boa sorte, muita fé, muita confiança, vai dar tudo certo. Né? Nós temos que ver os tratamentos com algo para nos ajudar. Eu recebo às vezes algumas mensagens assim, doutor, qual que é a chance de eu me livrar da químio? Né? Eu sei que a químio, né, é uma coisa que ninguém quer fazer, tem seus efeitos adversos, é uma coisa ruim. Mas vamos olhar pelo outro lado. Por que eu estou fazendo a químio? Bom, a químio é para diminuir a chance da doença voltar. Bom, então vamos me agarrar nessa químio como minha amiga. Essa químio está ali para diminuir a chance do câncer voltar. Então eu vou fazer essa químio porque ela faz parte da minha cura. Ela faz parte do meu tratamento para eu ficar bem. Então, se infelizmente tiver a indicação de fazer o tratamento, vamos olhar para esse lado, não vamos olhar a químio como a tua inimiga. A gente não indica tratamentos para te fazer mal, pelo contrário, a gente quer melhorar toda a situação, tá bom? E se a gente mudar essa chave, mudar esse clique, vocês vão ver como vai ser mais fácil de encarar a situação. Vai ser um pouquinho menos espinhoso, né, essa caminhada do câncer. Eu não gosto de falar de batalha, né, porque parece que a gente está sempre lutando, isso não é verdade. A gente tem que ter o direito, às vezes, de querer descansar, de simplesmente querer se atirar no sofá e fazer de conta que nada está acontecendo, não tem que, né, nada disso. É uma caminhada, é uma jornada, que vai ter períodos mais fáceis, vai ter períodos um pouquinho mais espinhosos. Vai ter águas mais rasas, vai ter águas mais profundas. E nós temos que entender cada um desses momentos para conseguir passar por eles de uma forma mais tranquila. É difícil de dizer, né, pessoal? Desculpa pela palavra, mas da forma mais compreensível possível. Obrigado, Thalita. Obrigado pelas palavras. Yasmin também. Qual o impacto da imunoterapia no câncer de mama? Pergunta interessante, né? Vamos falar. Eu estou falando muito de câncer de mama, então eu pego às vezes os tópicos e levo para o outro lado um pouquinho. Então eu vou tirar do câncer de mama e vou falar um pouquinho sobre imunoterapia. Vocês sabem o que é imunoterapia? A imunoterapia, na verdade, é uma classe de medicações. Na verdade, é um grande guarda-chuva. Nós temos o grande guarda-chuva das quimioterapias, que tem vários remédios. Nós temos o guarda-chuva das drogas-alvo, que eu tenho vários remédios. É que nem nós temos o guarda-chuva dos antibióticos, eu tenho vários antibióticos diferentes. A mesma coisa com a imunoterapia. E vejam que interessante o que eu vou contar para vocês agora. Não sei se vocês gostam de história, que eu gosto muito de história, então eu acabo, às vezes, me perdendo nisso. Mas vocês sabiam que a imunoterapia, ou o conceito de imunoterapia, foi o primeiro conceito de tratamento em câncer? Pode parecer uma loucura, né? As coisas que a gente tem falado hoje de mais moderno, e agora o doutor vem dizer que a imunoterapia foi a primeira coisa no câncer. Lá no final dos anos 1800, se eu não me engano era 1890, 1885, eu não tenho certeza da data, agora tinha um cirurgião, e ele percebeu que os pacientes que tinham um tipo de câncer, tá? Que era um câncer chamado sarcoma, tá? É um câncer que acaba dando lesões de pele muito feias, e muitas vezes infectando. Alguns desses pacientes que faziam infecções muito graves, quando se recuperavam da infecção, também tinham diminuição e às vezes o câncer parava, até mesmo desaparecia. A partir disso, ele traçou o conceito, tenho alguma coisa relacionando melhora da infecção com melhora do câncer. Sistema imune.
O que ele passou a fazer, então? Ele fazia um concentrado de bactérias, tá? E ele injetava nas pessoas com câncer, querendo produzir uma infecção. E aquelas pessoas que melhoravam na infecção poderiam ter benefício. Mas, pessoal, vamos lembrar que nós estamos falando de infecção em 1890. 60 anos antes, 50 anos antes do surgimento do primeiro antibiótico, que é a penicilina. Então, obviamente, muitas pessoas passaram a morrer de infecção. Então, logo, acabou caindo por terra, né, esse tal tratamento aí, né, dessa experiência do Dr. Coy. Mas sim, né, lá nos anos 1800 a gente já usava a imunoterapia. Agora a gente tem a imunoterapia moderna, né, que é uma forma muito mais inteligente de lidar com o câncer. E dentro da imunoterapia o que a gente tem de mais, mais disponível são os chamados bloqueadores de checkpoint. Tá? São o nome, né, desses remédios: nivolumab, pembrolizumab, durvalumab, atezolizumab, ipilimumab, semiplimab, e assim nós vamos, tá? Mas só estou citando aqui porque alguns de vocês já podem ter ouvido esses nomes. De que forma que esses remédios atuam no corpo? Simplesmente, tá, eles fazem as nossas células de defesa, os linfócitos T, reconhecerem o câncer como algo ruim e voltar a atacar. Lá no início do câncer, o meu sistema imune sabia que era algo ruim e ele mandava as células de defesa atacar. Porém, o câncer ele é muito esperto, ele vai se modificando. E é como se ele conseguisse colocando disfarces, peruca, bigode, uma roupa diferente, um óculos escuro, e com isso faz com que as nossas células de defesa não reconheçam mais o câncer como algo ruim. Esses remédios, eles entram e vão tirando os disfarces do câncer. Arranca a peruca fora, tira aquele óculos, e o sistema de defesa do corpo volta a reconhecer o câncer como algo ruim. E então volta a atacar. Entendido isso? Vamos lá, imunoterapia no câncer de mama. Hoje nós temos indicação específica em 2 situações apenas, tá? São os casos de câncer de mama triplo negativo. A imunoterapia não está disponível e não funciona, pelo menos até os dados atuais, para cânceres que têm receptores hormonais positivos ou que são HER2 positivo. Só no triplo negativo. Em 2 situações. Aquele paciente que acabou de fazer o diagnóstico e vai fazer o tratamento antes da cirurgia, que é o tratamento chamado de neoadjuvância. A neoadjuvância é o tratamento então feito com quimioterapia e a imunoterapia. Depois o paciente opera e completa a imunoterapia após a cirurgia, tá? Completando 1 ano de tratamento. A outra indicação no câncer de mama são os pacientes com câncer de mama triplo negativo e doença metastática. Então, pacientes que têm câncer de mama triplo negativo, que nunca fizeram tratamento, têm indicação como sua primeira linha de tratamento, químio mais imunoterapia. Tá bem? Por enquanto, em câncer de mama é isso. Só uma respiradinha aqui e já vamos seguir mais um pouco. Estou muito feliz. Olha, já batemos mais de 70 pessoas simultâneas às 7 da noite de uma sexta-feira. É realmente espetacular isso. Estou muito contente, muito feliz mesmo. E espero todos vocês presentes na nossa aula de terça. Vai ser um grande sucesso, tenho certeza disso. Carcinomatose peritoneal extensa em câncer de ovário seroso de baixo grau. É muito grave, considerado metástase. Vamos pegar 2 conceitos. Primeiro, carcinomatose peritoneal. O que é isso? Carcinomatose peritoneal é quando a gente tem o câncer espalhado no peritônio. O que é peritônio? A pelezinha que recobre o intestino. Então, é quando eu tenho câncer espalhado na barriga, mas não dentro do intestino, tá, pessoal? É aquela parte, então, por fora, que é o peritônio. Isso é a carcinomatose peritoneal. Isso pode acontecer com qualquer doença, mas é muito frequente em câncer de ovário, tá? Acho que o câncer de ovário é o mais frequente de todos. Isso
ocorre com alguma frequência, né, nos tumores gastrointestinais, como câncer de estômago, câncer de intestino, podem evoluir dessa forma também. Tá? O que é um câncer seroso de baixo grau? Vamos pegar esse baixo grau para entender. Quando a gente pega grau tumoral, ele é um conceito morfológico, então, da forma da célula. Tá? Quando eu tenho o câncer, ele pode ser classificado em baixo grau, grau intermediário ou alto grau, ou grau 1, grau 2, grau 3. Baixo grau ou grau 1 são células que geralmente são mais parecidas com a célula que deu origem àquele tumor, e normalmente elas não são células com uma taxa de replicação tão alta. Enquanto que no alto grau, ou tumor indiferenciado, tá? São aqueles, ou no grau 3, são aquelas células que são muito diferentes da célula que deu origem a ela e geralmente não, são células que têm uma taxa de replicação maior. O câncer de ovário, ele é um câncer que a gente tem uma classificação um pouquinho diferente do ponto de vista de metástase. Porque enquanto todos os outros tumores, né, a presença de carcinomatose peritoneal é considerada doença à distância, no câncer de ovário não. No câncer de ovário, a carcinomatose peritoneal classifica ele como um estadiamento clínico 3 ainda. Tá bem, pessoal? Falamos sobre isso aqui. Boa noite de Itu, São Paulo. Boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo. Vamos ver. Vamos ver as perguntas. Tem algumas, como eu acabo, vai ficando atrasado, né, conforme eu vou falando, tem algumas frases que acabam ficando fora de sentido agora, que provavelmente vocês escreveram enquanto eu estava falando, mas eu só estou enxergando elas agora, então eu acabo não entendendo muito bem. Doutor Juliano, existem muitas opções de tratamento para câncer de próstata com metástase óssea após a falha de bicalutamida. Existem muitas mesmo, olha. Eu acho que o câncer de próstata está entre os tumores em que nós tivemos o maior desenvolvimento de novas medicações nos últimos anos. Tá? E assim, temos uma infinidade de medicações. Tá? Nós temos a imunoterapia entrando, nós temos manejo hormonal, com medicações como enzalutamida, apalutamida, faltou a mais comum delas, a primeira, daqui a pouquinho já vem. Nós temos medicações específicas, até mesmo com medicações que são modificadas do ponto de vista radionuclear. Então, câncer de próstata, sim, muitas e muitas opções. Tá? Realmente tem muita coisa para ser feito. Tem o câncer primário de intestino, metástase no peritônio e fígado. Tem chance de cura? Nossa, mas é exatamente o que eu estava falando ali, né, da metástase peritoneal. Quando a gente pega um câncer de intestino com metástase à distância, quando a gente pega um câncer de pulmão com metástase à distância, quando a gente pega um câncer de mama com metástase à distância, quando a gente pega um câncer de pele com metástase à distância, nós estamos tratando de casos em que a gente considera sistêmicos. Tá? O que significa isso? Casos em que eu tenho a doença circulando pelo corpo. E a gente vai fazer tratamentos que visam controlar essa doença. Agora, o quanto que a gente vai conseguir diminuir, por quanto tempo nós vamos controlar, né? Vai conseguir diminuir tudo? Vai conseguir fazer desaparecer? Isso vai depender de cada caso. Mas a nossa primeira, prestem atenção, nosso primeiro objetivo é controlar a doença, é fazer com que ela não aumente mais. Segundo, consegui diminuir, beleza. Eu não estou dizendo que eu não quero que diminua, eu estou dizendo qual é o meu primeiro objetivo. Consegui desaparecer tudo, beleza, é isso aí, perfeito. Então, é isso que eu falo, que vocês precisam conversar com os seus médicos, e é o que eu quero abordar muito na aula de terça-feira, que é entender e compreender a sua doença. Entender qual é a doença, entender aonde ela está, entender qual é o objetivo do seu tratamento. A partir do momento que vocês compreenderem melhor a sua doença, vocês vão conseguir lidar melhor com o tratamento. Podem ter certeza absoluta disso. Conhecimento nos traz poder. Conhecimento nos liberta e o conhecimento nos dá a possibilidade de fazer escolhas. Tá? Eu vejo que é fundamental o paciente conhecer a sua situação. Tá? Então é sobre isso que eu quero conversar muito com vocês na terça-feira. Por isso que eu estou convidando mais uma vez, venham para a aula. Tá? É R$ 24,90, não é nada. Olha, eu tenho certeza que a gente gasta isso
com muitas outras coisas que trazem muito menos o benefício que a gente pode ganhar nessa aula. Carcinoma apócrino invasivo, você pode esclarecer melhor? O carcinoma apócrino, na verdade, é um subtipo de câncer, tá? De câncer de mama. O apócrino está relacionado com as células que deram origem, mas do ponto de vista para definição de tratamento, é tudo aquilo que a gente já estava falando sobre o câncer de mama, ver os receptores, ver o HER2 e daí sim tomar as decisões. Quando o tumor desapareceu por completo, qual o próximo procedimento? Câncer de útero. Isso é uma pergunta bastante complexa e praticamente impossível de ser respondida aberta dessa forma. Primeiro tem que entender qual era o objetivo do tratamento. Era uma doença metastática ou era uma doença localizada e que eu queria, né, que a gente vai fazer quimio e radioterapia, por exemplo, para controlar ela? Então tem que entender um pouquinho melhor para poder responder, tá? Vamos ver. Depois que fiz a radioterapia, tive fibrose, melhorou com a fisioterapia, mas meus dedos das mãos ficam formigando, é normal. A fibrose é algo bem relacionado, né, com a radioterapia, região de mama, de axila, às vezes radioterapia para a região cervical, pode acabar limitando a movimentação. Então, a fisioterapia, o exercício físico, principalmente iniciado de forma precoce, ajuda bastante a melhorar esses efeitos adversos, tá? Então, capriche na fisioterapia. Quem tem câncer e fez cirurgia, converse com o seu médico e veja se não tem indicação de começar uma fisioterapia. E não esqueçam do exercício físico. Façam exercício físico, vai ajudar vocês. Ai, doutor, eu estou muito cansado da quimioterapia, eu não quero fazer esse exercício. Faça que tu vai ficar menos cansado. Ah, eu não consigo fazer nada. Sai, dá uma caminhada. Caminha 20 minutos. Amanhã tu caminha 25, depois de amanhã tu caminha 30. Eu não estou falando para ninguém treinar para fazer uma maratona, não é esse o objetivo. Mas fazer exercício ajuda muito. Ah, doutor, mas a minha mãe, ela está muito doente, ela fica só sentada na cama, ela fica só sentada na poltrona, fica só deitada. Tem exercício para essas situações também. E o exercício, ele ajuda na prevenção da perda de massa muscular, ajuda a diminuir efeitos adversos, ajuda a pessoa a se sentir melhor. O exercício físico é um grande auxílio na oncologia, tenho certeza disso. Vamos ver. Fiz biópsia de um cisto tiroidiano, foi retirado 18 ml de um líquido hemorrágico, resultado inconclusivo, o que devo fazer? Primeira coisa é entender o porquê que foi feito isso. Nós estávamos atrás de um diagnóstico de uma suspeita de câncer ou a punção foi feita simplesmente para esvaziar aquele cisto? Cisto é como se fosse um balãozinho de água. Tá? Em biópsia de tireoide, estou falando até de nódulo de tireoide agora, é muito comum nós termos resultados inconclusivos. E como eu estava explicando no início, quando eu tenho um resultado inconclusivo, eu tenho uma dúvida a partir de um exame, eu preciso ter a minha avaliação técnica, né, de qual é o meu grau de suspeita, e se eu continuar tendo um grau de suspeita no mínimo moderado elevado, eu vou seguir nessa investigação. Vamos lá, faça a biópsia novamente, né? Ah, não, eu acho que não era nada, o médico achou que não era nada, era realmente para esvaziar. Bom, então, por isso, cada caso deve ser avaliado. É por isso que a medicina é tão complexa. E nós temos aquela questão, né, que todo mundo diz da arte da medicina, é aquilo que não está escrito no livro, aquilo que tu percebe, que tu sente, que tu conhece do teu paciente, né? Aquela coisa subjetiva e que não tem como explicar de uma forma, né, transformar em palavras exatamente. Obrigado pelas palavras, Patrícia. Muito obrigado. Meu filho tem, Alessandra, que meu filho tem linfoma e quimioterapia, tem muita dor na barriga, é normal. Pessoal, vamos cuidar com essa palavra. Eu já trouxe isso muitas vezes, mas vamos lá. Ó. Ter dor, nós temos que cuidar para, sabe, não ficar normalizando coisas. Né? Ah, ter dor não é normal, pessoal. Ter náusea, ter vômito, ter diarreia não é normal. Olha como a gente normaliza coisas porque a gente acha que porque está fazendo aquele tratamento, né, que tem que sofrer. Não. Se a dor está intensa, se o sintoma está intenso, converse com o seu médico. Explique para ele. Eu sempre digo para os meus pacientes, é esperado ter alguns efeitos adversos. Se for intenso, tu me avisa imediatamente, que eu preciso estar sabendo, para a gente poder lidar com isso, para poder entender
se o que está acontecendo realmente é algo esperado ou está fora e eu preciso investigar um pouco mais. Tá? Então, se os sintomas são intensos, converse com o médico. A Vitalive falando sobre a importância do exercício físico, sem dúvida nenhuma. Eu sou realmente fã e trabalho muito próximo com pessoas né, que têm o exercício como um ponto importante. A Débora colocando, infelizmente meu esposo não venceu essa maldita doença. Infelizmente a gente, né, acaba perdendo algumas pessoas para a doença, né, e dentro de um número absoluto acaba sendo um número grande de pessoas, infelizmente. Mas nós temos evoluído muito no tratamento do câncer. A gente tem conseguido atingir resultados antes inesperados. Ainda estão muito abaixo do que eu gostaria, do que todo mundo gostaria, mas nós temos evoluído. E algo importantíssimo para a gente ficar atentos é diagnóstico precoce. Doutor, o que é diagnóstico precoce? É diagnosticar a doença no momento inicial. Quanto mais inicial for uma doença, maior a chance da gente resolver ela com o tratamento. Para isso, a gente tem que ficar atentos ao nosso corpo, a possíveis sintomas que a gente venha a ter. Ninguém conhece o nosso corpo tão bem como a gente. Primeiro ponto. A gente sabe quando as coisas estão diferentes. E começou a ter um sintoma diferente, não vamos nos descuidar. Procure um médico, explique o que está acontecendo. É muito preferível, né, a gente sair de uma consulta. Bom, foi uma consulta, entre aspas, em que não me deu diagnóstico nenhum, eu fiquei mais tranquilo, estou entendendo, sei o que fazer, sei como prestar atenção, do que deixar passar alguma coisa. Vocês querem ver um sintoma que as pessoas minimizam ao extremo e que às vezes é o nosso primeiro ponto para descobrir um câncer? Sangramento nas fezes. Ah, teve sangramento nas fezes. Ah, minhas hemorroidas. Tá, mas tu tem hemorroides? Não, nunca tive, mas as hemorroides. Como assim? Pessoal, sangramento nas fezes, principalmente se estiver misturado as fezes, não é esperado para ninguém. Isso não é hemorroidas. Procure imediatamente seu médico. Eu não estou dizendo que é câncer, mas tem que investigar, porque pode ser câncer. Vamos parar de ter aquele preconceito, eu não vou no médico porque eu não quero falar do meu cocô. Pessoal, o cocô nos dá dicas importantíssimas da nossa saúde. Teve sangramento nas fezes, tem que investigar a colonoscopia. Ah, não, doutor, eu não vou fazer esse exame. Tá, a decisão é sua, mas por causa de um preconceito bobo, idiota, tu vai deixar passar, daqui a pouco, um diagnóstico de uma doença inicial que tu pode resolver. Quantas e quantas histórias a gente já ouviu disso, né? Que acabou não investigando, não fazendo o diagnóstico por vergonha de ir no médico, ou por minimizando as coisas. Outra coisa, quer ver um outro ponto? Emagrecimento não explicado. Tô perdendo peso. Ah, que bom, tô perdendo peso, né? Tá, mas tu tá fazendo dieta para perder peso? Não, tô fazendo nada. Pessoal, tem alguma coisa errada. Tu não tá fazendo dieta e tá perdendo peso? Vamos olhar. Várias doenças podem causar perda de peso, não é só o câncer. Um diabetes descontrolado, uma insuficiência cardíaca descontrolada, um câncer, isso pode levar à perda de peso. Não vamos minimizar os sintomas. E ninguém conhece melhor o nosso corpo do que nós mesmos, então ficar atentos. Tá bem? Pessoal, estou muito feliz com todo esse povo aqui, batemos mais de 80 pessoas, mas agora eu vou ter que me despedir de vocês, que eu já estou perdendo a voz. Mais de uma hora aqui falando. Eu sei que tem milhões de perguntas não respondidas, tá? Essas lives vão continuar acontecendo, tá? Nós passaremos a ter as lives com convidados também. Muito provavelmente a primeira delas vai acontecer na última semana do mês de janeiro, mas isso eu vou confirmar com vocês. E essas lives aqui de bate-papo vão estar sempre presentes, tá? Mais uma vez, convido a todos para participar da aula de terça-feira, tá? É um valor simbólico, eu preciso colocar ele para poder cobrir algumas situações, né, de custo da aula e dar acesso para as pessoas, né, após, né, a gravação e deixar ela armazenada para que todos possam participar. Aguardo todos vocês, um beijão no coração e seguimos conversando. Acho que por hoje eu vou sair do Instagram agora, que eu também tenho que dar um pouquinho de atenção para a família. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima e uma ótima sexta-feira para vocês.